Uma dúvida que a gente sempre recebe aqui na Blueberry, quase que todos os dias, é alguém vindo pra gente perguntando: quanto que eu preciso investir para ter resultado no marketing digital? Qual que é o valor mínimo? Quanto que eu preciso começar para investir? Nessa aula eu vou tirar algumas dúvidas sobre isso e até tirar alguns mitos também aí, que o pessoal fala muito sobre quanto que é o valor ideal para anunciar na internet. Bom, já vou começar sendo totalmente sincero aqui com você. Eu não vou te dar uma resposta exata nessa aula, mas eu vou te explicar todo o processo que você vai precisar saber para chegar na sua própria conclusão de quanto que é o valor ideal para você anunciar, como que você pode separar esse orçamento, como que você vai dividir esse valor para sua estratégia. Mas antes de entrar nesse conteúdo, eu quero convidar você que tem uma empresa, tem um negócio, a participar da nossa consultoria gratuita. Primeiro link na descrição, você vai cadastrar na nossa página, vai deixar suas informações. Um dos nossos consultores vai entrar em contato contigo e ele vai te explicar tudo que você precisa saber para entender como o Google, o Instagram e o Facebook podem ajudar a tua empresa a vender mais. Então cadastra aqui embaixo. Como eu falei, é de graça, que a gente vai entrar em contato contigo. Bom, o primeiro passo que a gente tem quando a gente pensa em definição de verba é entender a estratégia que a gente vai querer aplicar e o público que você vai querer alcançar. Eu acho que essa é a primeira dúvida que a gente precisa tirar antes de pensar em valores de fato. Porque convenhamos, né? Quando a gente pensa numa estratégia onde a gente quer vender um apartamento, vender um carro, vender produtos de alto valor, acaba sendo muito mais complicado a gente captar a pessoa certa, a pessoa que vai ter o perfil que a gente procura, do que muitas vezes se a gente for vender, né? Claro, tem N motivos, N variações, mas é muito mais complexo essa venda do que às vezes vender um tênis, um calçado, uma roupa, ou às vezes captar um lead. Então esse primeiro detalhe é o ponto crucial para a gente definir como é que vai funcionar essa parte estratégica. Se você tem um e-commerce, uma loja virtual, quer fazer vendas diretas, né? Isso também é um outro agravante. Então quando a gente pensa nesses fatores, a gente tem que sempre pensar no valor do que a gente quer alcançar e a dificuldade que a gente vai ter de alcançar esse cliente. A gente sabe, né, que é muito mais difícil a gente vender um apartamento milionário, uma cobertura de milhões de reais, do que vender uma blusa de R$29,90, né, sabe? Claro que cada um tem um valor agregado, nenhum é melhor do que o outro, mas quando a gente fala de poder aquisitivo, dificuldade na decisão de compra, um produto está bem diferente do outro, e isso também acaba refletindo na estratégia de marketing digital. Então, pensando nesse contexto, a gente também não pode pensar em investir R$10 por dia para vender um imóvel de R$5 milhões, mas também a gente não pode pensar que precisa investir R$5 milhões para vender uma blusa de R$29,90. Acaba sendo uma coisa que fica desigual e não é justo, né, no sentido de resultado e investimento, esses dois contextos. Uma vez que a gente sabe aquilo que a gente quer oferecer, seja captar um lead, né, por exemplo, você tem uma clínica, você é um médico, um arquiteto, quer captar clientes interessados, pessoas querendo fazer um projeto, pessoas querendo marcar uma consulta, isso também tem um outro tipo de processo que a gente chama de captação de contatos, né, ou até captação de leads. Você deve conhecer o termo lead, se não está familiarizado, é basicamente isso que ele significa, é um contato qualificado. Então quando a gente fala de captação de leads também muda muito esse processo. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai ter que pegar uma pessoa que está pesquisando por algo, procurando uma solução, ela está no Google, está no Instagram, está no Facebook, procurando uma solução para uma consulta que ela precisa, procurando às vezes uma empresa para fazer um projeto arquitetônico. Então isso acaba pegando muito também e de novo entra naquela questão de variação. E também, como eu citei, entra na parte de valores também. Então a gente fazer uma consulta gratuita é muito mais fácil do que a gente fazer uma consulta onde a pessoa vai ter que pagar lá R$1.000, R$2.000, R$3.000 para conseguir fechar um negócio com a gente. Então esse também é outro ponto que a gente vai ter que aplicar na nossa estratégia, na nossa ideia de como definir esse valor. Outro ponto super importante também é pensar como é que a gente vai dividir essa verba, né? Você vai querer aplicar em mais de uma ferramenta, vai querer fazer anúncios só no Google Ads, só no Instagram, só no Facebook. Você precisa entender como que você vai separar esse orçamento. Porque, claro, né, se a gente tiver um orçamento pequeno e a gente pulverizar muito ele, que é um termo que a gente usa bastante para explicar esse contexto, que pulverizar nada mais é do que pegar algo e separar e esmiuçar ele em valores muito pequenos. Então, seu orçamento, por exemplo, é R$100 por dia, mas você quer trabalhar 3 ferramentas, 4 ferramentas, você vai dividir isso, vai ficar lá R$20. Quantas vezes você poderia pegar todo esse orçamento e aplicar numa ferramenta só para ter mais possibilidade dentro dela? Então também é muito importante entender isso. Se você quer trabalhar no Google, quer trabalhar no Instagram, quer trabalhar no Facebook, no Meta Ads, né, como um todo, quero fazer LinkedIn, quero fazer Instagram, TikTok, perdão. Então se você quer já começar a fazer muita coisa, é muito importante também ter essa mãozinha na consciência, né, quando eu falo sobre formas de você dividir esse valor. Então se você tem um orçamento mais reduzido, é legal você pensar muito mais naquele contexto de assertividade. Então, não, eu não quero começar grande, né? Tem aquele negócio que o pessoal diz, né, que
O que nasce grande é filho de elefante. Então, assim, quero começar pequeno, não tem problema, dá pra fazer um trabalho muito legal, mesmo com orçamento pequeno. Mas a gente não pode pegar esse orçamento e espalhar ele, a gente tem que ser mais assertivo, a gente tem que pegar ele e dar o tiro de sniper, digamos assim, no nosso cliente, na pessoa certa, para acertar e fazer com que essa pessoa que a gente alcançou com o nosso anúncio seja a pessoa certa, no momento certo, ele seja propícia a contratar ou comprar o nosso produto ou serviço. Bom, falando da parte de valores, especificamente falando, isso também vai mudar muito. Por quê? Certas ferramentas não trabalham em reais, né? Se você, por exemplo, quer anunciar no LinkedIn Ads, ele é uma ferramenta que é dolarizada. Então, por exemplo, você vai lá fazer um anúncio na ferramenta, por mais que no fim do mês eles vão te cobrar em reais, nada mais é do que uma conversão do valor do dólar. Então, por exemplo, aquilo que seria R$1 vai virar $1, que automaticamente vai para casa de R$5. Então, assim, certas ferramentas vão ter essa dificuldade. Penso que no mercado nacional hoje a única que passa por essa dificuldade, entre aspas, né, é o próprio LinkedIn. Tanto o TikTok, quanto o Google, quanto o Meta, né, que é o Facebook e o Instagram, já são ferramentas nacionais que cobram em reais, isso já facilita pra caramba as coisas. Então, só fica esse asteriscozinho do lado do LinkedIn, que já é um ponto importante e que pode mudar bastante aí a sua questão de investimento e resultado gerado. Tá, João, mas tu falou um monte de coisa, eu quero saber na prática quanto que eu preciso investir. Falando bem a real para você, tanto o Facebook quanto o Google, né, o Meta, quanto o Facebook, eles indicam um investimento mínimo de R$500 mensais. A própria ferramenta traz esse valor. Se você olhar lá dentro do gerenciador de políticas do Google e do Facebook, dá uma fuçada lá, você vai encontrar que eles passam esse valor como um valor recomendado mínimo. Mas isso não te impede de começar com menos. Você pode começar ali com R$5 por dia, R$10 por dia, não tem nenhum problema com isso. Só que a gente tem que pensar sempre que o valor tem que ser relativo ao que a gente espera. Eu não posso investir R$5 por dia e esperar que eu vou faturar 10 milhões. Tem que entender que orçamentos pequenos normalmente demandam mais tempo para o algoritmo entender, para o aprendizado de máquina acontecer. Também tem aulas aqui no canal que a gente explica tudo sobre o aprendizado de máquina, que você pode ir lá e entender como é que isso funciona na prática. E se tiver um orçamento maior, você meio que acelera esse processo, né? Então, vamos dizer que você precisa que 1.000 pessoas acessem o seu site para que você tenha uma base de dados legal para começar a fazer investimentos mais altos. Então, se você investir lá R$1.000 por mês, por exemplo, você vai, em um mês, você deve alcançar essa marca, né? Ali, considerando que pode custar R$1 cada acesso no seu site. Se você investir R$5 por dia, você vai precisar de muitos mais dias, né? Até chegar nos R$1.000, no 1.000 total investido, que vai ser o necessário de acessos no seu site. E, em contrapartida, isso vai desacelerar o teu processo de aprendizado, desacelerar o teu processo de crescimento. Então, é só deixar isso em mente. Se você está ciente disso, sabe que vai começar pequeno, realmente para aprender, para entender, até se sentir confortável e fazer um valor mais alto, maravilha. Eu acho que tem todo o potencial de fazer uma estratégia que dê certo e que seja de sucesso para o teu negócio. Quando a gente fala de valores também aqui na Blueberry, a gente sempre indica um valor inicial de R$1.500 para os nossos clientes. Por quê? Para ter ali um orçamento de R$50 por dia, que é como a gente gosta de trabalhar nos nossos casos. Então, quando a gente pensa em montar uma estratégia, fazer uma campanha, a gente não gosta de começar sempre com uma única campanha, um único anúncio, a gente gosta de já dar uma mesclada, por isso que a gente sempre indica para os nossos clientes investimentos iniciais de pelo menos R$1.500 mensais, que é equivalente ali aos R$50 por dia, como eu citei para vocês. Então, a gente sempre traz essa regra para os nossos clientes, né? Mas é claro, você pode começar com muito mais, mas também já atendi clientes aqui na agência que começaram com menos. Claro que tem que entender muito do contexto e como que as coisas vão acontecer. Mas por padrão, para a Blueberry a gente usa R$1.500 mensais. No caso do Google e do Meta, eles trazem como indicação pelo menos 500, mas não te impede de começar com menos ou com mais. Vai depender daqueles fatores que eu falei, o público que você quer alcançar, quão específico ele é, né? Porque quanto mais específico, mais difícil fica para a ferramenta e automaticamente o custo também tende a aumentar. Claro que não é regra, mas tende a aumentar. Então, muito nesse contexto também acontece. E também, como eu falei, depende do seu objetivo com essa estratégia. Se você quer captar um contato, captar um telefone, um e-mail de alguém para fazer algum tipo de trabalho, é muito mais simples no sentido de resultado para o Google do que fazer uma venda direta. Então isso costuma também custar um pouquinho mais. Então sempre fica nessa faixa. Já ouvi muita gente dizer que, não, mas o meu primo falou que não adianta nem investir menos de 3 mil, menos de 4 mil. Não, para começar mesmo tem que começar já com 10 mil reais. Gente, isso não é regra, isso não existe, tá? Então, existem estratégias que dão muito certo com o valor, mas eu já vi muita gente que foi nessa, investiu alto, não deu resultado como esperava e acabou se frustrando com a ferramenta.
Então aqui, para a gente resumir o assunto, para a gente fechar negócio junto, o que eu gosto sempre de indicar? Você começa com um valor que fica legal para você, que você fica tranquilo em investir sem aquilo se tornar um peso para o financeiro da sua empresa. Então se você tem um negócio ali que está faturando legal, está crescendo, está evoluindo, você quer pegar um pedacinho daquele valor para colocar no Google Ads, eu acho a solução ideal. Se você já está meio que com a corda no pescoço, está precisando de uma solução milagrosa para vender mais, e está pensando que você vai pegar tudo que você tem no banco e jogar no Google Ads para dar resultado, sendo que você nunca fez campanha, sinto lhe informar, mas essa não vai ser a sua solução. Claro que pode ser, né? No geral, existe a possibilidade, mas de todos os casos que a gente entendeu aqui na agência, mais de 7 mil clientes, mais de 12 anos de mercado, isso, olha, se acontecer uma ou duas vezes é muito. Então eu posso te dizer que por experiência, por conhecimento e da minha vasta gama de pessoas que eu já trabalhei, em 99,9% não vai dar certo. Então eu não te indico isso, te indico realmente como eu falei. Começa pequeno, trabalha aos pouquinhos, faz um investimento que vai ficar confortável para ti, que não vai te pesar no fim do mês, que a sua empresa vai conseguir aderir de uma forma segura e aos pouquinhos você vai crescendo até chegar em níveis mais altos, investimentos mais altos e aí sim começar talvez a brincar um pouco mais com a estratégia, brincar um pouco mais com as ideias de campanha e evoluir sempre o resultado do que você vai tendo. Eu sei que o assunto de orçamento sempre gera dúvidas, perguntas, é por isso que eu estou te convidando a participar dos nossos comentários aqui embaixo, deixar a sua dúvida, deixar a sua pergunta que a gente vai estar respondendo. Também tem aqui no canal vários vídeos que a gente fala sobre orçamento, investimento, estratégias, né, como você pode usar o Google Ads e o Meta a seu favor. E no mais, te vejo no próximo vídeo.